Quinta-feira, 8 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira celebramos a memória de São Domingos, presbítero, e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, a passagem da profissão de fé e do primado de Pedro, juntamente com os anúncios do Messias sofredor, as condições do seguimento de Cristo e a sua transfiguração, constitui o prólogo do discurso eclesial que encontramos no capítulo 18 de Mateus. No Evangelho de hoje, partindo das perguntas de Jesus aos seus discípulos, distinguimos estas 4 partes. Primeira, identificação de Jesus pela multidão. Segunda, profissão de fé de Pedro. Terceira, primado eclesial do apóstolo. E quarta, reação deste perante o anúncio por Jesus do Messias sofredor. A confissão de Pedro no texto de Mateus não se limita à messianidade de Jesus, como em Marcos e Lucas, mas chega até a sua divindade. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Afirmação cristológica que supõe a revelação do Pai, como lhe diz Jesus. Aqui se adianta já a fé pascal dos apóstolos e da comunidade cristã, depois da ressurreição do Senhor. A quarta parte, a reação negativa de Pedro, demonstra que a sua fé messiânica e cristológica, assim como a dos seus companheiros, era menos lúcida do que sugeriam as suas palavras. A terceira parte, o primado eclesial de Pedro, é exclusiva de Mateus. Sendo importante, não é mencionada na passagem paralela dos outros 2 sinóticos. Se nesses 2 evangelistas o protagonismo absoluto da cena é de Cristo, ficando Pedro em lugar secundário como interlocutor oponente, em Mateus, ao contrário, dá-se muito relevo à pessoa de Pedro. Não podemos ignorar que o texto do primado tem sido polêmico na história eclesial e no campo da exegese bíblica e da teologia. Polêmica que alcança o seu auge nessas palavras de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O texto tem enorme importância para a fundamentação bíblica e teológica da cátedra de Pedro, o seu primado eclesial e a sua relação com o colégio apostólico dos bispos, assim como as igrejas dos irmãos separados. A tradição católica aceitou sempre o texto como autêntico, mas os biblistas protestantes, nos finais do século XIX e princípio do século XX, consideraram-no como acrescentado no século II pela comunidade de Roma em prol do papado. Hoje a opinião comum entre os especialistas que a passagem é autêntica, isto é, palavra de Jesus, se bem que a maioria pense que o seu momento foi nas aparições pascais. A pedra angular e o alicerce da igreja é o próprio Cristo, como diz Paulo repetidas vezes. Por isso, não a vencerá o poder do inferno ou as portas do Hades, segundo o original grego, como personificação aqui da morte e do mal. Não obstante, por disposição de Jesus,
o alicerce visível da permanência e comunhão eclesiais é a Cátedra de Pedro, o seu vigário, na colegialidade com os bispos sucessores dos apóstolos. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, porque Cristo, teu Filho, pedra angular e alicerce da Igreja, teu povo, vive hoje como ontem em nós pelo Espírito. Faz de nós uma comunidade santificada pelo teu amor. E não permitas que deixemos estéril a tua escolha, frustrando as tuas esperanças nesta hora do mundo. Cremos na Igreja, que é comunhão de irmãos, presidida por pastores que Cristo lhe deu. Faz, Senhor, que o teu povo se mantenha unido para que, perseverando na fração do pão, tenhamos um só coração e uma só alma. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.